Então é isso. Bom dia a todas e a todos. Hoje é dia 26/9, quinta-feira, finalzinho de setembro. Primavera seca aqui no Cerrado, bem quente. Pessoal, vocês têm alguma questão antes da gente começar o item, a letra E do capítulo 6? Vocês querem retomar alguma coisa? Deixa eu já compartilhando aqui a tela. Aí, chegou, né? Para vocês. Tá, tá. Tamanho da letra da fonte está tranquilo? Dá para ler aí? Quem tiver no computador dá para dar zoom. Quem tiver no celular eu não sei. Então, a gente começa a letra E, Deus Pai, em nome do Pai. Esse item, a letra E, é muito interessante para o Alfredo vai trabalhando muito a distinção entre Pai, Deus, nome do Pai, criação ex nihilo, a relação entre metáfora paterna, demanda do outro, desejo da mãe, são fundamentos da teoria lacaniana, né? Então, recapitulando o que foi afirmado até agora sobre a concepção de Lacan sobre o pai, destaca-se uma forma diferente da freudiana de conceber a função paterna. Então, aqui, isso. Mãe será aquele sujeito real que se apresenta como contendo em seu seio a linguagem. Então, a mãe é aquilo que contém a linguagem. Assim se produz deslocamento do poder em potência da linguagem e distinguir-se plenamente da força animal. Aqui, quando ele coloca a ideia da força animal, está em referência ao texto do Freud, Totem e Tabu, né, que o pai primevo, né, o pai primordial, ele conseguia dominar os outros pela força. Né? Então, deslocando deslocamento do poder, né, em potência da linguagem, ao sujeito que encarna esse lugar, produzindo-se a ilusão do outro todo-poderoso. Então, nesse ponto, a gente faz a distinção entre o outro e a, e quem encarna o outro vai estar nesse lugar do poder, né? O poder de quase essa ideia, né, de que dele provém a linguagem, né? Quem encarna esse lugar será também caracterizado por ser amado, pois é tanto desde onde provém a demanda do outro, como até onde ela se dirige, demanda ao outro. Não pelo fato de que a criança dirige a demanda, mas porque quem ocupa tal lugar será aquele que se posicione de maneira tal que essa demanda em si mesma, não dirigida, um mero pranto, lhe incuba como outro da criança, e assim virá a ser mãe. Esse posicionamento será prova de amor e funcionará como objeto simbólico que substituirá o objeto real da satisfação da necessidade. Esse amor deve ser diferenciado daquele específico da dialética imaginária Ayalin, né? Está falando a respeito do esquema E, na qual não é mais que um polo da relação erótico-agressiva. Daí que a gente tem, só para vocês lembrarem, né? A linha, esse eixo entre M e I, né? O outro materno, ideal simbólico, né? Nesse eixo do imaginário aqui. Em troca, esse amor é o que corresponde à dialética simbólica, que se caracteriza por dar o que não se tem a quem não o é. Então aqui está a concepção que vai passar depois pelo gráfico desejo sobre a questão da necessidade, né? Passando da necessidade para
para demanda, né? Essa demanda que é do outro demanda ao outro, né? Aqui ainda não chegou a questão do desejo, mas e que esse que encarna, né, vai estar nessa correspondência dessa dialética simbólica, né, do amor. Essa última versão tem a vantagem de atribuir a ilusão de onipotência ao outro materno, ata ou ama, e não ao pai, pater, articulando melhor a clínica e, além disso, não requer a função de nenhum mito sobre a origem da humanidade. Então, reparem que aqui a gente tem uma questão importante a respeito do que ele traz da teoria lacaniana na distinção com a freudiana, é que a onipotência não vai estar colocada no pai, mas sim na mãe. Né? Lembrando de novo que está a referência ao texto Totem e Tabu. Tá? Por outro lado, Freud coloca a origem em um dado animal, a força do macho. Né? Por isso que eu me referi aqui acima, ele retoma de novo a ideia de força, né? Deslocamento que sai da força, né? A ideia de amor e tal, da demanda. Cadê? Aqui. Enquanto Lacan parte de fato já especificamente já especificamente humanos, efeitos da condição falante sobre os sujeitos e das propriedades do significante. Então aqui a metáfora paterna como noção se faz possível a partir da ilusão da onipotência do outro materno e a função de limite sobre este outro, o pai inscreve como representante da autoridade. Então aqui está colocando como condição da metáfora paterna, né? É fundamental que exista a ilusão de onipotência do outro materno, né? E depois a questão do que o pai inscreve, né? Enquanto autoridade. Então vamos entender que pai é esse, né? Novamente. A função paterna, no seio das elaborações lacanianas, é associada ao significante puro, já que a função de interdição do incesto, que é a base da linguagem, só se sustenta e somente pode se sustentar como efeito da função significante. Por enquanto, aqui ainda não fica claro, mas é importante a gente lembrar disso que ele está colocando, que a função paterna é ponto significante puro, né? E que a interdição, né, ao incesto está na função do significante, é efeito da função do significante. Daí fica a pergunta, né? Primeiro, por que função paterna está associada a significante puro e como, né, a função paterna também faz essa interdição, né, a partir dessa lógica significante. Então, para introduzir o exclusivamente significante, o pai deve estar caracterizado caracterizado de igual forma e, portanto, será equiparado ao puro nome. Então, aqui, ó, significante puro e puro nome. Tá? A interdição do incesto e a lei de distribuição das mulheres somente pode se realizar sobre a base de um repartitório significante. Tá? Então, mais um elemento para a gente tentar entender por que está dizendo assim, que a função de interdição do incesto é um efeito do significante. Tá? Então, temos repartitório significante e temos puro significante e puro nome. Tá? Em oposição a Freud, Lacan atribui onipotência à mãe. E, por outro lado, a procriação em oposição a como a cultura o faz. Será atribuído ao pai, no lugar da mãe. Repare, então tem uma inversão. Tá? A onipotência, se antes era do pai, né, todo-poderoso, e a procriação era da mãe, agora há uma inversão, né, que a mãe está no lugar da onipotência e o pai, né, vai ser atribuído o lugar da procriação.
A relação desse pai, concebido como puro significante, né, como ele falou, puro nome, e Deus, se estabelece por meio da noção de criação. Então aqui é a articulação entre pai como puro significante, tá? Pai como puro significante. Tá? É importante lembrar disso, né? Como nome. E Deus. A gente vai fazer essa articulação. A procriação é atribuída ao pai, por efeito do deslocamento de uma função do significante. Lacan denomina nome do pai o significante da lei e da procriação, tomando, obviamente, tal designação da religião cristã. Né? Então, de que pai se trata aqui? A gente está falando de um pai que é puro nome, o puro significante, que tem enquanto atribuição a procriação, né? Então, e além disso, a questão, ele cria, o nome do pai cria. Mas cria como? Né? Tá, a gente já entendeu que há uma inversão entre Lacan e Freud, dos lugares pai e mãe, né? Da questão da impotência e da procriação e criação. Então, existe uma boa razão para que Lacan denomine a função significante da procriação da mesma forma que o faz a religião cristã com Deus. Se o sujeito falante atribui a função de procriação ao pai, é derivado necessariamente da função significante, já que para o sujeito falante, o único que cria, ainda que ele não o saiba, é o significante. Então, o pai, enquanto puro significante, é porque o significante é o que cria. Né? O significante está na Gênese. Mais um termo que a gente pode articular também de novo com o cristianismo, né? Tanto do significante, aliás, tanto do significado, como de todos os objetos exclusivos do mundo do sujeito falante, impossíveis de encontrar no mundo natural. Tais objetos se articulam à existência. E aqui a gente vai pela chave de leitura que o Alfredo sustenta, né, a respeito de que não há realidade pré-discursiva. Então ele está dizendo, olha, o significante está na Gênesis, ele que cria significado, ele que cria objetos, né, do mundo do sujeito falante. Né? Então saímos do Pai como puro nome, como puro significante, né, o nome do Pai na relação da procriação que cria, e estamos falando sobre o significante. Na articulação, né, com o cristianismo, para pensar Deus, nome do Pai. Então, para o sujeito falante, o que cria é o significante. Vocês vão ver que o Alfredo ele vai repetir muitas vezes que o que cria é o significante nesse texto. E por fora do mundo humano não há criação. Aí fica um ponto, tá? Não existe criação fora do mundo humano. Criação é exclusivo ao mundo do sujeito falante. E aqui ele vai tentar sustentar isso. É totalmente impossível produzir um sujeito tal como se produz uma mercadoria com matéria-prima. Um sujeito falante não sai de um ovo zigoto. A subjetividade é criada, ou seja, provém do significante. Lacan sustenta que, necessariamente, deve funcionar o significante do pai para que se inscreva, para que se inscreva que a função da procriação provém do significante. Então, olha aqui, né? Está falando que, olha, necessariamente deve funcionar o significante do pai, né? O nome do pai. Para quê? Para se inscrever, tá? Que a função de procriação provém do significante. Isso a gente está dizendo
quando, quando há, quando a gente está falando do campo do intervalo. Então, se a gente já está supondo, né, concluindo por essa frase, que se trata de intervalo, a gente pode dizer que na holófrase, né, por não ser inscrito o significante do pai, né, não se inscreve, então, a função da procriação. E ela não vem, então, com conto significante. No final, tem até quase um resumo muito interessante que ele vai fazer sobre isso. Então, o significante do pai recebe, por deslocamento, a função da criação, que é própria do significante. O significante tem por função não somente causar a falta, mas também o que o Lacan definiu como função criadora da palavra. Isso aqui está no seminário 1, tá? E vamos lá, né? Porque a função de falta, obviamente, porque um significante ele não funciona sozinho, ele precisa de outro significante para dar um significado, né? Então, a falta é uma atribuição, porque o significante ele é vazio, mas é importante aqui pensar nesse ponto que é que não só em falta, mas enquanto criação. Né? Aqui. Esse último, o faz, ele é atribuído. Se e somente se opera o nome do pai. Na metáfora paterna, substituindo o significante do desejo da mãe na sua relação metonímica com o ideal. Então, a função criadora da palavra, de novo, se e somente se opera o nome do pai, na metáfora paterna. De novo, estamos falando que a função criadora da palavra também só pode ser colocada no campo do intervalo. Já que a função de criação própria da metáfora recairá, nesse caso, na metáfora do pai. O desejo instaura a falta em ser de todo objeto para o sujeito falante. A metáfora cria em relação com essa falta. Se a função criadora do significante não se inscreve como do pai, enquanto significante, então, na psicose, por exemplo, nada impede supor que quem cria é quem encarna o lugar do outro onipotente. E aqui uma nota, essas são notas minhas, tá? Só para. E aqui a fundamental importância da distinção entre outro, grande outro e A. Tá? Porque aqui a questão é que a falta ela é estrutural ao campo simbólico e essa falta ela precisa ser inscrita. Quando não se inscreve que essa falta é estrutural, a partir da metáfora paterna do pai, a falta fica, é possível que a falta seja atribuída àquele que encarna o lugar do outro, fazendo com que seja um outro onipotente. E a criação passa a ser outro traço a mais dessa onipotência, que pela recusa do elemento terceiro, carece da propriedade essencial do simbólico. Então, nesse ponto, a gente pode dizer que pode ser atribuído, né, por exemplo, numa psicose, outro do outro. Mas que isso se dá exatamente porque a metáfora paterna ela não operou e a inscrição dessa falta, né, não está posta. Até aqui, tá tudo bem? Bom dia. Bom É, dia, Érica. você falou que na psicose o quê? Porque cortou aqui. Não. Tá. Na psicose, isso aqui ele está falando da psicose, né, basicamente. Então, se
Se não se inscreve como do Pai, né, a função criadora, né, quanto puro significante enquanto criação, na psicose, quem cria vai ser aquele que encarna o outro, por exemplo, a mãe, né? Tendo, então, enquanto característica, ser um outro onipotente. Então, nesse sentido, o que eu pude trazer para concluir, né, é que não há outro do outro, né, porque isso seria uma tentativa de garantir, né, que não falte, que o outro continue sendo onipotente. Nessas condições, quando não se opera o nome do pai, que a gente está dizendo no campo da holófase, né, a psicose é um exemplo, pode-se supor, né, não é uma regra para toda psicose, mas pode-se supor com isso que há outro do outro, né? É nesse sentido. Então, a metáfora em si mesma e a lei do pai estão intimamente unidas, na medida em que se concebe a metáfora como uma das duas leis fundamentais da linguagem. E aqui está na instância da letra, tá? Nota 23. Assim fica ligada a origem do sujeito como criação e a função do pai como significante. Então temos dois pontos, né? Aqui. A origem do sujeito criação, a função do pai significante. Se o pai não opera em sua função legalizante e limitativa, ou seja, fazendo que haja, né, que se inscreva a falta, né, como operador lógico S de abarrado, mas também criativa na metáfora paterna, passa a ser uma figura do outro materno. Então, procriação não é, então, gestação de uma substância viva ou produção de objetos mediante matéria-prima. Procriação é procriação. E a criação só é possível pela função do significante. Então, por isso que quando se diz a respeito de que a criação é função do Pai, né, desse puro nome, é nesse sentido, porque não se trata de gestar, né, uma criança, ou não se trata de produzir nenhum objeto, né, a partir de matéria-prima. Então, foi justificado que seja um significante aquele que possuir a função do Pai. No entanto, por que recebe esse nome? Né? Por que o significante, né, que a gente vem trabalhando com a ideia de criação, né, ele que cria, né, procria, por que Pai? Né? Por que se inverte? Por que não outro nome? Só o significante pode ser Pai. Então repare, né? Só o significante pode ser Pai. Lembrando que Pai remetido à ideia de procriação. Porque a criação só é do significante. Tá, mas ainda não responde por que pai. Por que só o pai pode criar? A gente já entendeu que o significante tem essa função. Nenhum homem pode criar nada sem se deixar substituir pelo significante. É possível ser pai, ninguém foi e nem será, porque somente o significante cria. Então é impossível ser pai, né? Ser o pai é impossível porque é somente o significante que cria. Então a gente tem mais uma condição de que o pai não é possível que alguém encarne nesse lugar. A impossibilidade de que alguém seja o pai se associa, nota 24, à proibição que vigorava entre os hebreus antigos, aqueles que legaram ao Ocidente o monoteísmo, de pronunciar o nome de Deus e de representá-lo em imagens.
Seu lugar, então, de pronunciar o nome de Deus e representá-lo em imagem, que está dizendo assim, a impossibilidade de encarnar. Seu lugar no templo de Jerusalém era um lugar vazio, o Santo dos Santos, onde se achava presente e ausente ao mesmo tempo, e no qual ninguém podia ingressar, salvo o sumo sacerdote no dia do perdão. Nem a nível do homem no simbólico, nem das imagens no imaginário, nem no âmbito de uma presença real, o Deus do monoteísmo deixa de estar marcado pela ausência e pela impossibilidade de que ninguém seja ele. Então, a gente tem aqui mais uma condição, é que ninguém pode ser pai, exceto o significante. Essa nota foi 24. Cadê 24? Perdi aqui. Sem seu recurso, sem a função do pai em a subjetividade deixa de estar, para o próprio sujeito, essencialmente ligado ao significante. E aqui mais uma nota. Na atualidade, né, nota 25, na atualidade a ciência e a tecnologia podem produzir clones de corpos humanos. Mas ainda que as metáforas mais cativantes sejam as de clonar Einstein ou Hitler, é impossível clonar um sujeito. Primeiro, convém recordar que nem os gêmeos univitelinos são sujeitos iguais. E segundo, um clone humano coloca no âmbito da sua subjetividade o problema de que não se saberia de quem seria propriedade. Ninguém poderia dizer meu filho, com a força imaginária e real de uma mãe ou simbólica de um pai. Então aqui, sem seu recurso, sem a função do pai e A, o que significa sem a função de P em A? Quando P, o nome do pai, não opera em A, ou seja, não há inscrição, né, do nome do pai, a subjetividade deixa de estar para o próprio sujeito, essencialmente ligado ao significante. E repare, aqui a gente está falando de novo de um outro caso, que é o oposto de quando P opera em A, de novo, holófrase. Então, mais um efeito de quando P não está em A. Por tal motivo, o padecer causado pela fora-oclusão do significante nome do pai consiste em que, além do sujeito, o sujeito sofrer sua própria morte pela falta radical do elemento significante que inscreve as existências, outras funções exclusivamente significantes se manifestam no real ou se degradam em manifestações imaginárias. Tá, mas acho que mais ou menos por agora já dá para entender um pouco por que está sendo chamado de pai aqui, né? O nome. O puro nome é o pai, né? Então, por que chamar o nome do pai? Porque Lacan sustenta uma equivalência com a concepção de Deus, que caracteriza o cristianismo. Que relação tem com o Deus do cristianismo? Partindo, obviamente, do Deus monoteísta dos hebreus, o cristianismo é o que funda a ideia de criação ex nihilo, como o característico da obra de Deus. A criação é atribuída a alguma divindade desde a origem das crenças religiosas, mas o cristianismo incorpora o ex nihilo, o desde ou a partir de nada. Então, a gente está dizendo que nessa concepção de Deus, né, que é a concepção de Deus, do Deus monoteísta dos hebreus, não há possibilidade de pensar uma evolução. A gênese dos hebreus e a criação ex nihilo dos cristãos, sendo funções dos significantes, são atribuídas a Deus na cultura ocidental, que também é um significante.
Lindsay tá no singular, sendo funções do significante. Então estava errado o Foi um S significante. a mais, né? Uhum. Então vamos lá. Então aqui a relação, né, é por que nome do pai, nome, puro nome, né, puro significante, pai, inversão entre pai e mãe, né, onipotência, criação, criação ex nihilo, na articulação entre, né, significante e Deus. Tá? Então Deus na cultura na qual opera a psicanálise é um puro significante. Por que se pode afirmar isso? Ou melhor, o que dá a existência a Deus? Qual é a forma típica, regular e repetida de dar existência a Deus? A pergunta pela sua existência. Quando uma criança se torna crente? Quando pergunta, Deus existe? Se a existência de Deus está dada pela pergunta, pela sua existência, sem dúvida Deus é significante. Que nome se deu na cultura ao significante que cria por excelência? Deus. E na teoria psicanalítica? Articulação de Deus com o Pai. O nome do Pai que articula a Deus, o significante que cria, com o nome do Pai, que em francês significa o sobrenome do Pai. Está assim justificado, teoricamente, que o significante ao que se atribui a função criadora seja o nome do Pai, Deus. Porque já é elaborado assim na cultura. Deus é um significante puro ao qual se atribui a função criadora. Lindsay, tava aqui pensando que como o nome do pai em francês significa o sobrenome do pai, tem tudo a ver com essa ideia de procriação, de linhagem, né? Se a gente tá falando de sobrenome. Assim, em francês dá pra ir por essa via, né? Acho que daí é todo o talento do Lacan, né, que ele tinha para tentar ler dessa maneira. Então aqui, como é que tá? Como é que vocês estão até esse ponto? Acho que está sendo bem didático, né, o Alfredo aqui, né? Mas são pontos muito importantes, eu acho que fundamentais da teoria lacaniana que às vezes não são muito bem trabalhados, né? Assim, explicitados. Então, para um sujeito em particular, a pergunta por sua origem substitui o mais próximo possível o significante Deus pelo do Pai. Ainda que no mais remoto siga sendo Deus quem cria, a pergunta pela existência de Deus se relaciona assim como a pergunta pela paternidade. A maternidade está mais sustentada pela imaginarização da barriga e a carne da minha carne, brindadas pela gravidez. Mas sobre a paternidade sempre há uma pergunta. E aqui, nota 26. Ainda que na atualidade se possa fazer análise de DNA para estabelecer a paternidade, igualmente convém não esquecer que, com tal análise, não se pode responder à pergunta: o que significa ser pai de alguém? Ou o que significa ser um pai? Assim, cabe diferenciar entre o significante que é Deus e aquele outro, aquele que é o grande outro. Ou aquela figura que encarna a função do outro onipotente, que também chamamos Deus. Então, aqui é fundamental, aqui nessa lógica, fazer a distinção Deus, né, dos hebreus, aquele que não pode ser pronunciado, seu nome, e não pode ter nenhuma imagem, né, ou seja, a impossibilidade de ser encarnado, e também, mas há o que ele vai falando, né, que também chamamos de Deus, o outro onipotente, né, uma figura que encarna, que está na articulação entre grande outro e A. Né?
Trata-se de distinguir entre o significante que cria as existências e a onipotência. Como bem afirma François Renaud, se trata dos deuses. Isso aqui daí tem uma referência dela, de novo aqui, Deus é inconsciente. Um se caracteriza, então, qual? Né? O que cria e a onipotência. Né? Então, um se caracteriza por ser todo e o outro por existir um não todo. O Deus de Schreber é uma figura onipotente, nesse sentido, representante do entorpecimento que seu pai, como outro real, fez a função do nome do pai. Então aqui, né, ele traz o exemplo do caso de Schreber, que, né, o outro ficou nessa condição de onipotência, né? Ou seja, não enquanto criação, né? Enquanto significante. O nome do pai recebe sua existência da pergunta, ou seja, de uma dimensão pura do significante. E justamente por isso é a base da clínica da pergunta. É diferente de como se pode conceber a função que é encarnada necessariamente para cada um pelo outro materno. Os significantes não são onipotentes, têm uma função toda em potência, que não é a mesma coisa. Uma coisa é ter função em potência, outra coisa é ser onipotente. Toda a potência que existe no mundo é do significante. A potência da bomba atômica é a potência do significante, capaz de liberar, acumular, etc. A energia atômica. A verdadeira potência é produto da pura equação físico-matemática. Nos animais não há potência, há força. O elefante tem muita força, mas nada de potência. Tudo que existe de potência é do significante. Aqui entra aquela condição de novo de que ele fala aqui, né, nos animais, há força, mas não há criação. Porque a criação é um atributo do significante. Então, convém distinguir entre o nome do pai, o significante da lei no outro, e o que representa ao outro da lei, e a onipotência e quem a encarna. O outro deve estar encarnado por alguém, justamente o hospitalismo e o marasmo consequente é a clínica da ausência ou falha na encarnação na forma particular dessa função. A esse outro que encarna a função imaginária de conter toda a linguagem no seu ventre, a língua materna, se chama mãe. Porque a primeira língua para cada um é a língua materna. Para a criança opera a ficção de que alguém em si mesmo contém a língua inteira. Que as palavras saem do interior do corpo da sua mãe. Melanie Klein tinha razão ao sustentar que as fantasias das crianças consistiam em que, para elas, dentro das mães existia tudo: pênis, crianças, peitos, fezes, etc. Será aí onde vão se alojar os significantes para a criança. Desde aí vão sair todas as coisas. A Melanie Klein descreveu tal como se escuta. No interior do corpo da mãe tem peitos, fezes, filhos, o pênis do pai. Ainda que sem esses argumentos, há em Freud o intento de distinguir mãe e pai biológico e a função parental. Desde a teoria do significante, se pode perguntar: quem é a mãe? Aquela pessoa dentro da qual se encontram as fezes, os pênis, os filhos, os peitos, etc. Ou seja, onde estão todos os significantes. Como o significante tem potência e o sujeito supõe que como o significante tem potência e o sujeito supõe que todos os significantes estão no outro, o resultado é atribuir a onipotência a esse outro. É isso que encarna. É possível que tal ilusão não se produza. É um efeito do encontro com a estrutura da linguagem, tal como se produz no mundo humano, onde existem outros sujeitos. Outra coisa é o que implica a função paterna. Significa atribuir-lhe
o termo legalizante, o que ordena as relações fundamentais entre os sujeitos falantes, a interdição do incesto e do intercâmbio das mulheres, a função da criação e da criação mais importante, a do sujeito. Como é puro significante, contando ainda com respaldo real e imaginário, o pai real e o pai imaginário, estará sempre vinculado à pergunta: quem é o pai? Ou seja, à falta de certeza e ao problema da verdade. A criação do sujeito atribuída ao pai faz com que a falta de certeza caia sobre a existência do sujeito no simbólico. Na ausência da função simbólica do pai, tal certeza pode existir. E aqui a gente está falando a respeito, né, do campo da holófrose. Então, dada a tradição cultural ocidental, parece razoável que Lacan tenha elegido para denominar tanto a função legalizante e limitativa, como a função da criação ex nihilo, a forma cristã, na qual o significante de Deus se articula ao Pai e à linhagem via nominação patrilinear, ou seja, o nome do Pai. Por quê? Porque todo neurótico, dado que o complexo de Édipo é seu mito individual, querendo resgatar a função de outro do outro, a garantia ao outro, a qual, por efeito da lei do Pai, manifesta sua inexistência, tenta atribuí-la ao Pai, já que se comprova que o outro não tem garantia a quem se pode atribuir tal função. Ao comprovar que falta garantia ao outro, tenta-se uma manobra lógica muito simples: tratar de conseguir algo que garanta ao representante do outro. Então, tenta-se fazer do pai o outro do outro. Ilusão tão ilusória como a anterior, mas que aproveita uma leitura possível de um dado estrutural. Se o pai limita a mãe, isso indica que ele é ainda mais poderoso do que ela. Então, é o verdadeiro outro, o outro do outro. E aqui que está sendo posto a ideia do mito, né, do neurótico. E a gente, então, tem, por exemplo, Freud como o criador do, né, que é dito por Lacan como o último mito, né, ocidental. No mito do neurótico, o outro do outro é o pai. Cada pessoa poderá dizer que não é assim para si, que seu pai não é todo-poderoso, nem a garantia da mãe. Justamente porque na queda do pai se sustenta todo o mito. Aqui era um J. Já que, se ele não tivesse caído, se tivesse estado à altura das circunstâncias, é o neurótico quem sustenta que o pai sempre falhe, não o psicanalista lacaniano, tentando assim sustentar a seguinte fantasia: se ele não tivesse falhado, teria havido garantia do outro. Essa é uma teoria neurótica, não psicanalítica. Eu acho que eu posso finalizar por aqui, porque a gente ainda tem mais uma página, né? Deixa eu marcar. E aí, pessoal? Antes de encerrar, vocês têm alguma questão? Algum comentário? Querem retomar alguma parte? Licei, Sim? muitíssimo interessante toda essa parte lida, mas eu fiquei pensando numa questão que eu vou colocar como pergunta mesmo, né? Na alucinação auditiva, aquilo que o psicótico escuta, será que podemos caracterizar como um significante? E aí, pessoal, o que vocês pensam disso? É uma questão, né? Porque eu fiquei pensando muito na terminologia que você iniciou nesse capítulo, né?
o significante puro e o puro significante. O nome do Pai é um puro significante. Não sei se caberia dizer que também é um significante puro. Eu fico lembrando de que um significante sozinho não significa nada. Eu estou aproximando o puro aí como se fosse só, isolado. Enquanto que o nome do Pai como puro significante já é outra coisa. Aí tira do Pai essa onipotência. Mas a questão que ficou foi essa, se na audição, a alucinação auditiva se podia se pensar como sendo da ordem do significante. E aí, pessoal, alguém arrisca? A partir da que a Não sei gente... se a resposta disso aí seria como é do registro real, então não seria do registro simbólico, então não poderia ser um significante. Mas, enfim, isso é uma resposta que eu estou dando aqui muito assim, impossível, né, de ocorrer. Então, pessoal, acho que assim, a gente podia tentar pensar, tá? Desde a alucinação auditiva, visual, sinestésica, é significante? Tá, não vou responder se é ou se não é. Mas se for, a questão é como é que opera o significante? Se for, como que opera o significante na psicose? Né? E daí a gente está dizendo que esse significante, ele não opera como no campo do, né, do intervalo, como uma falta e como criação. Uhum. O que eu consigo dizer a respeito, tá, eu não vou te responder se é ou se não é, né, porque daí a gente poderia avançar, inclusive, sobre a questão do que é, né, desse impossível aí que, né, é enquanto real, mas se for, a gente consegue minimamente fazer a distinção de como que opera. Né? Mas fica aí a pergunta. Né? Afinal, não faz laço, né? A alucinação auditiva não faz laço, que é da ordem do significante, né? No sentido simbólico. É interessante. Ou ter significação, significância. Então, né, porque a gente está falando, né, de como é que é o outro na psicose também, né? Isso que é dessa... e como que esse outro, de alguma forma, se P não opera em A, se A for a acusão do nome do pai, não vai haver a distinção, né, entre o outro e A, né, a ordem simbólica, a Uhum. expressão da falta, fazendo com que esse outro seja onipotente, onipresente e todo-poderoso, né, invasivo, né? Então, é uma atribuição, né, de que a falta e tanto a criação, daí nesse sentido, não se dá pela estrutura significante, mas sim pelo capricho desse outro que encarna. Tá? Uhum. E daí que muda o ponto de que na neurose, no campo do intervalo, há contingência. É daí que a gente está dizendo, por exemplo, o repartitório é pensado a partir, é como o repartitório é pensado na neurose. Uhum. Né? Então, a diferença é que na psicose não há contingência, não se trata de uma contingência, mas sim é função desse outro que encarne. Não é porque poderia cair para o ímpar. Não, é o outro que é todo poderoso. Enfim, fica aí a pergunta, né, do Laurence a respeito, né, se é significante, mas eu acho que quando vocês descobrirem a resposta, se for significante, a gente pode entender como é que ele opera, né, nesses diferentes campos, né, do intervalo de Lopes. Mas é brilhante essa distinção que o Alfredo faz entre o O maiúsculo e o A, né? Pedagogicamente, isso ajuda muito a entender muitas questões. Sim, sim, ajuda bastante. E essa distinção eu não conhecia sem ser pelo Alfredo. Assim. Também não, também não, também não.
Uhum. Pessoal, vamos encerrar então, né? Por questão de horário, vamos encerrar por hoje. E então, obrigado pela participação e nos vemos daqui uma semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.